Quem veio aqui para adorar o Senhor? Viemos aqui para adorá-lo. Muito bem, muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, só mais um aviso. Nós pretendemos iniciar uma classe para batizandos a partir do próximo mês de abril. Então, se você já reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas ainda não foi batizado e deseja fazê-lo, você deve iniciar o curso agora em abril, e a nossa previsão de batismo é em setembro, justamente no aniversário da igreja. Então, se você deseja, me procure após o culto, dê o seu nome, e aí a gente começa a nossa classe a partir do segundo domingo do mês de abril. Muito bem. Nós iniciamos, irmãos, na semana passada, a nossa série de estudos a partir de Tiago. Nós vimos na semana passada que a nossa intenção é produzir uma conversa entre essa epístola e também o nosso Ragu. O Ragu será a nossa plataforma de desenvolvimento durante todo esse ano. Nós vamos fazer uma imersão no Ragu em todas as nossas classes de ensino da igreja. Assim tem acontecido ali com os nossos jovens e os nossos adolescentes, aqui também no nosso plenário e também no nosso acampamento. Se você for ao acampamento, você vai então ter uma imersão ainda maior no nosso Ragu. Então nós vamos estudar a carta de Tiago, a epístola de Tiago, dentro dessa perspectiva que é o Ragu. Você que está nos visitando, você deve estar perguntando, o que é o Ragu, meu Deus do céu? Ragu é justamente aquele acróstico que nós temos ali no nosso banner: hospitalidade, amor, generosidade e unidade, que é baseado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, de forma muito especial no capítulo de número 12. Nós vamos fazer uma leitura então de Tiago a partir dentro dessa perspectiva. Nós vimos que Tiago vai nos convidar a uma vida cristã prática. Ele escreveu aos cristãos, e Tiago é muito interessante, porque ele não tem uma teologia tão densa como, por exemplo, Paulo desenvolve em Romanos, mas ele se preocupa com a vida prática do Evangelho. É como se ele pressuposse, e na verdade é isso mesmo que acontece, que os seus leitores já têm um bom conhecimento tanto da Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, porque ele escreve inclusive a cristãos convertidos ali, judeus convertidos, né? Ele pressupõe então que os seus leitores conhecem muito bem o Antigo Testamento, e também pressupõe que os seus leitores já conheçam as doutrinas fundamentais do cristianismo. É como se eles já tivessem lido ali a carta de Paulo aos Romanos. Então, qual que é a preocupação de Tiago? Não é desenvolver tanta teologia, mas é agora responder aquela pergunta clássica que todos nós respondemos aqui. E agora, como é que nós vamos viver a partir daquilo que nós temos aprendido? E Tiago propõe então uma imitação de Jesus de Nazaré a partir da nossa vida cotidiana. Só para os irmãos tentarem entender a minha ilustração, todo mundo aqui acha que conhece aquele joguinho Imagem e Ação, não conhece? Quem já jogou Imagem e Ação aqui? Deixa eu ver. O povo está brincando bastante. Já jogou, pastor Levi? Não é? Eu queria ver você fazendo umas imitações aí, né? Isso, não é nem bom ver o pastor Levi fazendo, mas imagine jogando Imagem e Ação. Para quem não conhece o jogo consiste em você ter uma palavra, e aí você vai fazer com que as pessoas adivinhem aquela palavra, mas evidentemente você não pode falar, então você tem que fazer a partir das mímicas, não é assim? Então você faz a mímica e a pessoa vai e tenta deduzir a palavra que está ali. Mais ou menos isso aqui é o que Tiago propõe. Tiago propõe o seguinte: olha, você é imitador de Jesus. Agora você precisa viver de tal forma que as pessoas, quando olharem para você, elas deduzam que você está imitando a Cristo. Elas percebam com a sua atitude, com seus valores, com as suas ações, não apenas com aquilo que a gente confessa, gente.
nós temos aprendido aqui que nesse mundo da pós-modernidade, que é o mundo que todos nós estamos mergulhados até as tampas, nós temos aprendido que a turma está cansada de discurso, gente. Discurso é discurso, mas é vazio em si mesmo. Então não basta apenas você discursar que você é um crente em Jesus, não basta apenas você falar que Jesus é o seu Senhor, não basta apenas você dizer que você entrega tudo a Ele. A gente canta tanta coisa assim, né? Senhor, eu te entrego tudo, Senhor, tudo é seu, a minha vida é sua e tal. Mas nós sabemos muito bem que o que conta é a nossa vida prática. É por isso que Tiago vai bater na tecla, a fé sem obras é morta. Ou seja, olha, você tem fé, ok, mas cadê? Cadê a sua fé? Eu não estou vendo a sua fé. Onde ela se materializa? Onde ela assume concretude? Né? Cadê? Cadê o seu testemunho? Então, é nesse sentido que Tiago é relevante para nós. Porque quando nós falamos do ragu, mais uma vez, nós não estamos falando em teoria, em algo bonitinho que a gente decora, hospitalidade, amor, generosidade, unidade, porque nós não temos a intenção de ser uma igreja treinadinha, uma igreja bonitinha, bem treinadinha, né? Todo mundo funcionando. Não, a gente quer que o cristianismo de fato invada a nossa vida e possa permear cada área dos nossos relacionamentos. Nós queremos colocar o evangelho que nós recebemos de Jesus em prática. A vida cristã é justamente isso, é vida, gente. Não é teoria cristã, é vida cristã, é prática cristã, é testemunho cristão. Então é nesse sentido que Tiago, então, nos desafia a viver esse evangelho que nós temos aprendido de Jesus. E ele começa, então hoje nós já vamos entrar direto no primeiro verso. Aliás, um parêntese, se você não viu a introdução de Tiago, nós falamos sobre os dados históricos, sobre quando a carta foi escrita e tudo mais. Nós temos já gravado aí, foi gravado, não foi, Ulisses? Acho que nós já gravamos no nosso YouTube, entra lá no nosso canal, a primeira aula está lá, se você quiser pegar a introdução da carta de Tiago. Mas aqui nós vamos entrar no texto, e Tiago começa a sua carta fazendo a sua saudação tradicional, que era muito comum naquele mundo grego, e ele diz assim, acompanhe comigo a leitura, verso 1. Ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Nós vamos ficar só no primeiro verso nessa manhã. Ele começa falando que ele se chama Tiago. Tiago, os irmãos sabem que o paralelo dele no hebraico é Jacob, né? É Jacó. Então, quem chama Tiago, mais ou menos, é Jacó, né? Então, Tiago, não é assim? Não é, pastor Tiago, né? Então, Jacó, então Tiago, não é? E ele vai se identificar como sendo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, primeiro, ele faz uma declaração muito importante, muito contundente acerca da sua fidelidade. Ele se confessa servo de Deus, nós vamos estudar isso com mais profundidade agora, mas o que nos interessa aqui é dizer que justamente ele é servo também do Senhor Jesus Cristo. A palavra Senhor aqui no grego, e nós vamos estudar muito grego lendo Tiago, para a gente ter um entendimento melhor do texto. A palavra Senhor no grego, nós sabemos que é a palavra Kyrios. Kyrios, Senhor no grego, não é? E essa palavra, ela foi usada aqui, não de forma acidental, mas proposital. Nós sabemos que no primeiro século, nós tínhamos ali o imperador romano. Os irmãos sabem disso, né? O Império Romano, muito forte, no tempo ali do primeiro século. E nós tínhamos ali, nessa época, Tiago foi escrito no ano de 62, nós tínhamos ali Nero como o imperador romano. E o título de Kyrios era usado apenas para Nero. Porque Nero era esse Kyrios, esse senhor, que detinha praticamente todo o poder nas suas mãos. Ele tinha um poder bélico nas suas mãos, é como se ele fosse o chefe da marinha, do exército, da aeronáutica. Ele tinha o poder nas suas mãos, o poder bélico. Ele possuía também o poder político em suas mãos, apesar da existência do Senado romano,
300 senadores e tudo mais, mas ele tinha também o poder político em suas mãos, né? Ele tinha o poder econômico em suas mãos, ele era dono do Banco Central de Roma, ou seja, ele era um homem todo poderoso. E não bastasse isso, ele se autodenominava também Augusto. E o que é o Augusto, gente? Augusto é Deus, é divino. César Augusto, não é assim? Divino. Então Nero era como se fosse um filho de Deus, divino. Então a saudação romana era justamente nesse sentido. Quando você passava por um cidadão romano, ele iria saudar você dizendo justamente isso: César é Kyrios, né? O ave César, aquelas coisas, né? César é Kyrios, ou seja, César é o Senhor. Esse atributo Kyrios é dado a César, Nero, o imperador. Muito bem, Tiago se apresenta aqui dizendo que ele é servo de Deus e do Kyrios. Só que o Kyrios aqui não é o imperador romano. O Kyrios aqui é Jesus Cristo. Uma mudança gigante aqui de paradigma. Tiago confessa a sua lealdade, acima de qualquer outra lealdade, não ao Império Romano, mas a Jesus Cristo. Aquele que de fato é o Kyrios, o Senhor da sua vida. Isso significa, irmãos, que quem tem o poder político, econômico, religioso e tudo mais, não é um governo humano. Mas Tiago reconhece que quem tem o poder, todo o poder nas suas mãos, quem de fato se assenta no trono, é Jesus Cristo, Jesus, o Senhor. Muito importante isso para nós, porque dentro de uma cultura onde existem vários deuses, nós vivemos uma cultura também onde muita gente quer para si o título de divindade, no sentido de que você possa adorá-lo. Tiago está nos lembrando que o único Senhor das nossas vidas é Jesus de Nazaré. Então, o poder econômico não pode ser o dono da nossa vida, o poder político não pode ser o dono da nossa vida, porque nem o dinheiro e nem a política têm a capacidade de nos salvar. Às vezes a pessoa coloca a sua esperança de salvação na política, a sua esperança de salvação no dinheiro, a sua esperança de salvação em qualquer outra coisa. E nós precisamos nos lembrar dominicalmente, irmãos, que o único capaz de nos salvar é Jesus. O único capaz de transformar o ser humano por completo, de nos libertar dos nossos pecados, de transformar o nosso coração, de nos dar vida e vida em abundância, de transformar a nossa sociedade, de curar os nossos relacionamentos, é Jesus de Nazaré. A Ele, diante dEle, nós nos prostramos, e diante de mais ninguém. Então é assim que Tiago se apresenta, servo de Deus, falando do próprio Jesus, e também confessando que Jesus é o Kyrios. Amém? Algo importante aqui também é que ele se auto-intitula servo de Deus. Servo de Deus. A palavra servo aqui no grego é a palavra escravo, doulos. Escravo de Jesus. Gente, olha só que coisa interessante, importante para nós. Nós vimos na aula passada que Tiago, esse Tiago que escreveu essa epístola, ele era irmão de quem? Irmão de Jesus. Não é assim? Olha só que interessante. Quando Tiago se apresenta aqui, nessa sua carta, ele podia dar uma carteirada daquelas boas, não podia? Não podia, Neuber? E dizer assim: olha, gente, você sabe quem está falando aqui? Pois é, se você não sabe, você vai saber agora. Eu sou Tiago. E não é qualquer Tiago não, gente. Eu sou Tiago, irmão de Jesus. Eu compartilhei o mesmo útero que Jesus compartilhou. Ele é meu irmão. Ou então, ele podia dizer assim, olha, como Paulo falou em Gálatas, capítulo 1, Tiago, eu sou apóstolo de Jesus. Ele podia se auto-intitular apóstolo, porque ele era apóstolo. Ou então, como ele era conhecido na comunidade, Tiago Justo.
Mas olha que coisa interessante, né? Eu fico imaginando Tiago escrevendo na carta, ele vai dizer, olha, como eu quero que as pessoas me conheçam. Qual a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim? O que de fato é importante para mim? O que de fato é valor para mim? O que de fato é precioso? Será que é o fato de eu ser irmão de Jesus? Será que é o fato de eu ser um apóstolo? Ou ser conhecido como um homem muito justo? O que eu quero que seja ali gravado na minha identidade? Ele vai dizer, eu quero que as pessoas olhem para mim e percebam que eu sou escravo de Jesus. E Tiago podia dizer isso com muita propriedade, gente, porque, primeiro, que ele viveu com Jesus, ele viveu com o Quírios Jesus. E Jesus veio de Nazaré, gente. Jesus veio de Nazaré. Nazaré, imagina um lugar, Vale do Jequitinhonha, mais ou menos. Pobre do pobre, 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 irrelevante para a Galiléia. A Galiléia já era um lugar ruim. Nós temos ali o sul, que era mais rico, pessoas com mais letra, né, pessoas mais educadas, né, ali em Jerusalém e tudo mais, onde ficavam os grandes mestres, os rabinos, né, assim, onde tinha mais dinheiro e tudo. E nós tínhamos o norte, que era em Israel, as pessoas ali eram mais pobres, na Galiléia. Então, Jesus veio da Galiléia, mas não é de qualquer lugar da Galiléia, gente. É do pior lugar da Galiléia. Nazaré. É por isso que Filipe vai dizer, mas não vem coisa boa de Nazaré? Né? Foi dali que Jesus veio. Olha só, e Tiago também veio dali. Irmão, Jesus viveu também em Nazaré. Ele viu Jesus, o seu Quírios, o seu Senhor, vivendo em Nazaré. Como ele poderia levantar o nariz? Irmãos, olha só que coisa importante para nós. Não há sentido algum no cristão ele se sentir orgulhoso e de nariz empinado, porque o nosso mestre veio de Nazaré, gente. Jesus é de Nazaré. Jesus não se elevou, ele se humilhou, né? Assim que está lá, escrito em Filipenses capítulo 2. Então, quando Tiago olha para o espelho, ele fala, assim como o meu Quírios é de Nazaré, eu também. Eu sou escravo de Jesus. Eu sou escravo desse que veio de Nazaré. Uma pergunta muito didática para nós nessa manhã é, como é que nós queremos que as pessoas nos percebam? O que é valor para a gente? Nós corremos atrás de quê, meus irmãos? Será que a gente fica correndo atrás de título? Porque as pessoas olham para a gente e nos respeitem porque nós temos um carrão? Será que isso é que vai definir a nossa identidade, meus irmãos? Será por conta do nosso cargo? O nosso status? Como é que nós queremos que as pessoas nos enxerguem? Irmãos, porque esse mundo tem um padrão muito louco para definir o que é sucesso, não é verdade? O que é sucesso para esse mundo? Sucesso para esse mundo é ter dinheiro, é ter um status social, é ter uma boa carreira, é ter carro do último tipo, é ter saúde, é ter um corpo perfeito, definido, sarado. Esse mundo vive assim, gente, mas esse mundo é translocado. E quando nós nos colocamos reféns dessas coisas, a nossa alma também fica tão pequena, tão mesquinha, tão pobre. E aí nós acabamos confessando que o Quírios que nós servimos é outro. Porque se o nosso Quírios é Jesus, nós só vamos querer ser reconhecidos como sendo servos dele. Escravos de Jesus. Escravos de Jesus, e de mais ninguém. Irmãos, então nessa manhã o que nós tiramos aqui dessa introdução de Tiago? Que Deus nos lembra constantemente que nós não somos escravos de nenhum poder desse mundo. Nós não podemos nos deixar escravizar por nenhum glamour, por nenhuma fama, por nenhuma promessa de sucesso, seja o que for desse mundo.
Nós somos lembrados nessa manhã de domingo que o nosso Senhor é Jesus de Nazaré. E que nós somos escravos de Jesus de Nazaré. E se nós somos escravos de Jesus de Nazaré, assim como ele foi, ele morreu e serviu a todos, nossa vocação primeira como servo de Jesus é servirmos uns aos outros. Que Deus nos dê uma manhã, assim, com essa consciência de que nós só existimos, e se existimos para a glória dele. Muito bem, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele escreve essa sua epístola que nós vimos na semana passada, que é uma epístola aberta, porque não tem um destinatário definido, é uma epístola geral. Ele escreve a sua carta às 12 tribos que se encontram na diáspora. É claro que as 12 tribos aqui nessa época já não existiam de forma concreta, mas aqui a ideia é de que Tiago tem em mente os judeus que foram espalhados por todo o Império Romano. A ideia da dispersão dessas tribos por todo o Império Romano, ou seja, a ideia de que, embora dispersos, nós ainda continuamos mantendo a nossa identidade como filhos de Deus. Nós ainda temos em nós a nossa identidade, somos filhos de Deus. Então, Tiago vai escrever a cada um de nós que ainda somos peregrinos nesse mundo. E aqui, irmãos, só lembrando lá de 1 Pedro, nós estudamos 1 Pedro há um tempo atrás, não foi? E um dos pontos fundamentais ali da carta de 1 Pedro é que Pedro escreve nos lembrando de que nós somos peregrinos neste mundo. Os irmãos se lembram disso? Da nossa peregrinação? Sim ou não? Não é? Nós somos peregrinos nesse mundo. E mais uma vez aqui, Tiago parece que copia muito bem essa perspectiva de Pedro, nos lembrando mais uma vez que nós estamos ainda aqui nesse mundo, mas nós peregrinamos nesse mundo. Nós estamos dispersos, nós estamos espalhados, mas nós ainda mantemos em nós a nossa identidade como filhos de Deus, mas nessa nossa peregrinação nesse mundo. E mais uma vez, irmãos, nos lembrando que a nossa pátria não está aqui. Nós vimos lá que Pedro vai dizer de uma forma muito clara e muito linda, inclusive, dizendo que Deus está preparando para nós uma cidade. Não é assim? Deus fez uma promessa e Ele nos prepara um lugar. Nesse exato momento, Deus prepara uma cidade para nós e nos prepara para essa cidade. É o processo de santificação. A partir da semana que vem, nós vamos ver que enquanto nós peregrinamos, nós vamos passar por muitas lutas. Pedro vai falar isso também, Tiago também. E por que nós passamos por lutas? Porque essa pátria não é o nosso destino final. Amém? Por isso, nesse mundo, nós ainda sofremos. É por isso que nesse mundo nós ainda padecemos por enfermidades, nosso corpo definha. É por isso que nesse mundo nós ainda sangramos. É por isso que nós nos sentimos desalojados desse mundo. É por isso que nós temos uma sensação de que nós somos estrangeiros nesse lugar. Parece que nós ainda não conseguimos relaxar plenamente. E se nós de fato temos essa sensação de exílio, nós somos bem-aventurados. Porque, de fato, nós ainda não chegamos em casa. De fato, nós ainda não alcançamos a promessa de Deus. Então, Tiago vai escrever para nós, nos lembrando que nós ainda estamos nessa situação de exílio. Então, nós temos que ter essa consciência de quem nós somos, da nossa identidade, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Então, é essa a trajetória, é esse o caminho que nós vamos percorrer. Então, na semana que vem, nós vamos começar a estudar os argumentos de Tiago, mostrando justamente essa ideia de que agora, que ainda que estando nesse mundo, agora Deus nos chama a não viver de uma forma alienada no nosso tempo. Nós precisamos viver com o pé no chão, considerando que nesse tempo ainda nós temos as aflições que vão nos acompanhar, nós temos provações e tentações, e nós temos que viver uma vida prática, uma vida cristã prática, de acordo com a palavra de Deus. Vou encerrar desafiando os irmãos, um desafio que eu fiz semana passada. Não sei se todo mundo aqui leu o capítulo 1. Se você não leu o capítulo 1 de Tiago, o que você vai fazer essa semana?
Hã? Você vai ler o capítulo 1, porque nós vamos aprender com Tiago a como lidar com as tribulações, nós vamos aprender com Tiago a como lidar com a questão da pobreza e da riqueza. Uma coisa muito interessante, porque nós vimos na semana passada que Tiago ele vai se preocupar com os pobres, porque ele era de Nazaré também, né? Eu acho que ele, né, sentiu tanto na pele essa questão da discriminação. Nós vamos aprender com Tiago a gente não fazer acepção de pessoas. Nós vamos aprender com Tiago a viver uma vida cristã de fato prática e verdadeira, não é? Tudo a ver com o nosso Ragu. Então, lição de casa para o próximo domingo, leia leia o primeiro capítulo de Tiago. Amém? Muito bem. Vamos ficar em pé, irmãos, e hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, aproveitar para passar ali na mesinha, para pegar uma lembrancinha, né, Dudu? Tem ali um docinho que eu e Layara fizemos, não foi, Lara? Um docinho gostoso ali, passa e dê um abraço no papai Dudu. Muito bem. Senhor, nosso Deus bendito, Pai amoroso, te damos graças por essa manhã de ensino. Eu sei que o Senhor tem estado conosco. Continua, Senhor, nos abençoando, Pai. Continua abençoando essa igreja e nos conduzindo à plena maturidade, Pai. Nosso coração, mais uma vez, se alegra nessa manhã pela presença do Lourenço em nosso meio. Continue abençoando a vida dessa criancinha, Senhor, para que ele cresça nos teus caminhos. Abençoe seus pais também, dando a eles sabedoria para criar o Lourenço, Senhor, na tua presença. Esteja conosco, é nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, domingo abençoado a todos. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos novamente aqui. Até lá.